razões para isso, né? E esse jogo estava dado, o Tarcísio estava montando a candidatura do Nunes ia ganhar a eleição para São Paulo, ele ficava com o São Paulo todo guarnecido para ele poder fazer uma aventura federal. Esse é o entendimento geral. A novidade é o seguinte, aparentemente o bolsonarismo gostou no início do surgimento do Marçal, e isso explica por que o Bolsonaro no começo fez aquela reunião denominada de imbrochável e tal, porque o Marçal, na cabeça dele, iria dar uma bagunçada no coreto do Tarcísio, não dele próprio, Bolsonaro, até porque no começo o Marçal estava pedindo aprovação para o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro, aguardando uma possível virada de jogo no TSE, poderia concorrer para presidente e o Tarcísio ia ficar na dele, quieto, tendo que concorrer para governador, tá? Isto era o papo que circulava. Só que agora a gente entende que aquela coisa famosa que a emenda saiu pior do que o soneto, né? Ou para muitos outros, existe essa mesma frase, o molho saiu mais caro do que o peixe. O Marçal começou a crescer e cresceu para dentro do público de todos eles, e se tornou uma ameaça ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não soube reagir ao Marçal e sobrou para o Tarcísio fazer essa reação. O Tarcísio topou fazer a reação, foi o único que manteve o apoio de verdade ao Nunes. E, de acordo com as últimas pesquisas todas, ele está virando o jogo para cima do Marçal, aqui em São Paulo. Então, Nunes e Tarcísio estão virando o jogo para cima do Marçal. Ontem, eu e a nossa equipe tivemos a oportunidade de assistir algumas entrevistas, algumas inserções de televisão que estão passando no horário, colocados, patrocinados pela campanha do Nunes. Não sei se chegou a ver. Muito agressivos. Não. Mandaram até no grupo ali, o cara filmou na TV lá. Assim, mas assim, não é pouco agressivo, é muito agressivo, que eu acho que eu tenho que fazer, tá? Para você acordar a pessoa da ilusão do Marçal, que ele vai colocando minhoca na cabeça da pessoa, é só com muita agressivo, assim, ó, o cara é ladrão, condenado, bandido, tal, a pessoa, opa, e realmente, né, tirando a Atlas, todos os institutos de pesquisa estão dando uma vitória, uma ida para o segundo turno para o Nunes, já com casa de 25%, 26%, 27%, e um segundo turno disputado, o segundo lugar disputado entre Boulos e Marçal, com leve vantagem para o Boulos, tá? E isso volta a... Vamos mudar. Isso continua desagradando a família Bolsonaro, que permanece uma espécie de compasso de espera, aguardando algum milagre vindo da Suprema Corte. Aí, eu fui mexer os pauzinhos, fui conversar com essa figura que é próxima de na verdade é próxima de 2 ministros do Supremo, tá? E o papo é de que, olha, é muito difícil o Alexandre de Moraes não bater o pé nisso, né? Então, mencionando uma possibilidade de sei lá, o Cássio Nunes dar uma canetada e sentar, porque vai ser o presidente do TSE, sentar em cima do processo, aí todo mundo tem que aguardar o pós-eleição para julgar, só que se o Bolsonaro ganha, como é que vão julgar e derrubar a candidatura do cara ganha a eleição, né? Enfim, mas disse que o Xandão não deixaria, o Xandão leva muito pro pessoal, e pelo que a gente conhece o Alexandre de Moraes, ele leva, assim, esses assuntos pro pessoal, e o Alexandre de Moraes não deixaria esse assunto andar. Então a gente volta para aquela questão, que é a questão original das nossas análises, que é a ideia de que o campo de batalha para 2026 é a eleição em São Paulo, né? E é muito engraçado a gente falar isso, porque quando vocês assistem filmes de guerra, vocês já viram isso, né? O Hitler perdeu a guerra em Stalingrado. Mas como ele perdeu a guerra em Stalingrado? Stalingrado está tão longe ali da capital dele, que é Berlim, né? Nem perto. O Lobo. Não, bem lembrado. Ou, sei lá, o Alexandre ganhou dos persas em Galgamela. Pô, mas Galgamela não é Susa, não é Persépolis, estava longe. Pois as batalhas principais não se dão nem na hora que a gente imagina, nem no local que a gente imagina. Então, a batalha principal que vai determinar a eleição de 2026 é a eleição de prefeito de São Paulo de 2024. E, assim, o resultado da eleição de 2024 em São Paulo, cada vez mais, aí juntando todos os pontos, todas as conversas que a gente está tendo, assim, ela é mais do que nunca o verdadeiro primeiro turno das eleições de 2026. Há um primeiríssimo turno que vai determinar se você vai ter Tarcísio ou não candidato, se vai ter Marçal ou não candidato. Isso é determinado nas seguintes hipóteses. Se o Marçal ele vai para o segundo turno, o Tarcísio não vai ter candidatura a presidente, ou ter uma candidatura desmontada para presidente. Se o Marçal ganha a eleição, mais ainda. Se o Marçal, porém, não vai para o segundo turno, o Marçal está bem destruído, o Tarcísio é o candidato, e o Bolsonaro vai ter que fazer beijamão do Tarcísio, tá? Então, para vocês que estão de olho nas eleições de 2026 e querem entender o que está acontecendo, tá? Nunca as coisas estiveram tão, não apenas indefinidas, tá? Mas nunca as coisas foram tão excitantes em termos eleitorais. A gente está vendo uma substituição do Bolsonaro na direita, mas não sem luta, tá? E aí, eu não sei se hoje vai ter react disso, mas era legal a gente ver uns comentários do Silas Malafaia, porque o Malafaia foi colocado na linha de frente contra o Marçal, e pelo menos nos comentários nas redes sociais o Malafaia vem perdendo. E assim, isso é uma coisa, faz todo sentido colocar o Malafaia, porque o Malafaia vive
de neopentecostalismo da prosperidade. Então, basicamente, assim, o Pablo Marçal, ele é o maior concorrente do Silas Malafaia. Assim, o dono da linguagem neopentecostal para a rede envolvendo política era o Silas, e o Marçal engoliu ele. E tem um vídeo do Silas que saiu hoje, tá? Até ele fala da aparência do Marçal? Da aparência. Ele acordou daquele jeito. Você viu isso? Vi. Ele fala da aparência e ele tá, tipo assim, bem assustado com o que ele tá vendo. Esse cara é um psicopata. Que, aliás, é um comentário geral, tá? Todo mundo que tá um pouco próximo do Marçal percebe isso. Que o sujeito é um psicopata, é um sujeito que simula as coisas, tem, vamos dizer, uma fingição endêmica, ele tá permanentemente fingindo ser outra coisa, não tem sentimentos, é um cara que o Silas atacou ele, aí ele falou, vai fazer uma roda de oração aqui, não sei se você viu isso. Não vi a resposta dele, não vi. Roda de oração pro Silas Malafaia. Nós vamos passar 2 horas orando aqui por ele, pela alma dele, não sei o quê, entendeu? Ou seja, é um cara que joga um jogo de cinismo muito, muito forte. Então, eu acho que a gente que está acompanhando esse jogo, as coisas estão começando a se definir. E o único problema é o fato de que, se a gente está pensando em 26, está pensando em ganhar do Lula, e agora eu estou falando aqui como um Renan com chapeuzinho verde e amarelo do Brasil, pensando não na missão aqui, mas pensando na vitória contra o PT. É a única chance que a gente tem. Se o Lula, há a possibilidade de não ser candidato, o que facilita muito ganhar no PT. Mas o Lula candidato, ele entra sempre como favorito. E vamos dizer, o track record dele diz isso, porque tinha nas eleições que ele perdeu para o Fernando Henrique pro Collor, ele ganhou todas as outras. O Lula, ele ganhou em 2002, ele ganhou em 2006, ele elegeu a Dilma em 10, ele reelegeu a Dilma em 14, e agora ele disputou ele em 2022 e ganhou. Então o Lula, falar que esse cara não é favorito tendo a máquina na mão, chega a ser meio ridículo, tá? Mas a melhor chance que a gente tem, é a chance mais provável, eu acho que é uma chance que ganha, tá? É a chance hoje com o Tarcísio, e a maior sabotagem disso seria botar um débil mental, um imbecil estelionatário como o Pablo Marçal, em que as pessoas vão se divertir muito, né? Você vai se divertir muito na campanha, ele vai chamar o Lula de ladrão, falar que é um complô comunista, mas estamos lenhados, tá? Então eu acho que... Se ele levou uma carteira de trabalho pro Pablo Marçal, pro Lula, ele levou um teco da barra da grade da prisão. Toma, porque o seu lugar é atrás desta grade. Todo mundo, mano, ele desenhou, velho, ele é ladrão, ele está atrás, ele tem que estar atrás da grade, entendeu? Inclusive assim, eu prevejo isso, ele vai levar um teco de grade e vai falar, o seu lugar é atrás da grade, vai pôr a grade entre a câmera e o Lula, aí o Lula vai ficar com aquela imagem de grade na frente, mano... Seu lugar é no xadrez, ele leva um jogo de xadrez, vamos ver. Galera, a situação nossa aqui, nosso Brasilzinho, nosso Brasil varonil, não é exatamente a situação das mais bacanas, tá? Isso aqui não é muito ruim. Nossa, é horrível a internet aqui do hotel. Tem que colocar aqui, ó, no chat. Ih, manda aparecer no chat. Tá ruim também. Mas vamos. Não, tá assim, vamos lá. Tá rolando. Então, o pessoal botou Derrete Marçal aí. Então, eu acho o seguinte, pra gente é contra-intuitivo, eu acho que o Júnior vai poder botar uns reacts disso, da galera falando a gente, mas era contra-intuitivo atuar contra o Marçal, porque se a gente fosse pensar só no nosso interesse particular, a gente deveria estar fazendo igual o Daniel José. Apoia o Marçal, ajuda o Marçal a destruir o bolsonarismo, cresce com ele, pegando esse público. Mas não é o que a gente vai fazer. Eu acho que isso é tudo uma grande estupidez. Acho que isso não apenas beneficia a esquerda, e eu falo só isso, beneficia a esquerda, papo meio que de Nicolas, né? Vamos pensar um degrau acima. Nós precisamos conduzir a direita com gente menos estelionatária o tempo todo. Por quê? Porque se for uma competição de gente decente, eu não tenho problema nenhum. A gente ganha essa competição. O lance a galera parou de se preocupar com qualquer coisa e tá entrando em qualquer truque. Então, estelionatário, picareta, gente que é completamente retardada mental e tá aí só pra te enganar, essa pessoa, não importa que ela faça 10 mil Pai Nosso, falar que é cristão, esse cara tem que estar fora do jogo. Tirou esse cara do jogo, aí a gente discute com quem dá pra discutir. Entendeu? Eu não concordo com um monte de coisa do Tarcísio, eu não concordo com o Tarcísio ficar andando no Bolsonaro. Então, mas eu prefiro, se a briga for MBL e Tarcísio, eu tô muito feliz se a briga for essa. Entendeu? Que a gente vai ter várias outras concordâncias e o convívio é pacífico. Então, eu acho que o jogo tem que ser esse, galera. Tá tudo bom. Não, eu acho isso também, e acho o seguinte, cara, a gente tem sempre que se colocar no lugar do inimigo, né? Se a gente acha que o nosso inimigo é o Boulos, se a gente acha que o nosso inimigo é a esquerda, vamos nos colocar no lugar deles. Quem você preferiria enfrentar? Imagina que você é o Guilherme Boulos, imagina que você é do PSOL, imagina que você é do PT. Quem você prefere enfrentar numa eleição? O Tarcísio ou o Pablo